Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, bom dia a todos. Vamos iniciar então as leituras da Quaresma com o livro do Padre Adolphe Tanqueray, chamado A Divinização do Sofrimento. O Padre Adolphe Tanqueray já é nosso conhecido, né? No Brasil tem uma obra dele traduzida há muitos anos, talvez há uns 50 anos, 60 anos, até talvez mais, que é o Compêndio de Teologia Cética e Mística. É um livro excepcional, né? Todos vocês conhecem, e há mais 3 livros dele traduzidos que eu conheço pela Cultor de Livros. Esse também que nós vamos ver foi publicado pela Cultor de Livros, né? Um deles é Para Formar Almas Santas, o Dogma, e o outro é o Dogma e a Vida Interior, e esse, A Divinização do Sofrimento. Padre Adolphe Tanqueray é um padre francês, né? Muito querido, muito produtivo, né? E que é um homem do século XIX, né? Praticamente. Ele nasceu no meados do século XIX e morreu em 1932. Um ano depois que ele escreveu esse livro que nós vamos ler, né? Que eu acho bem apropriado para uma leitura quaresmal, justamente porque fala do sofrimento de Nosso Senhor, que é digamos assim, um dos temas básicos que a gente deve meditar na quaresma, né? A misericórdia de Nosso Senhor em sofrer por nós e a nossa miséria frente a esse sofrimento, né? Então eu espero que essa leitura nos possa dar bem a dimensão de como que o nosso sofrimento na Terra pode ser de alguma forma associado ao sofrimento de Nosso Senhor na cruz e divinizado é a palavra que o Padre Adolphe Tanqueray usa, né? A divinização de nosso sofrimento, né? Então vamos lá, a introdução. Tem uma pequena biografia do Padre Adolphe Tanqueray no início, se vocês tiverem interesse, 2 páginas, conta um pouco a vida dele em relação à sua obra religiosa, né? Vamos à introdução. Em nossa obra Le Dogme Générateur de la Piété, essa obra foi traduzida pela Cultor de Livros como O Dogma e a Vida Interior, já mostramos de que forma Jesus vem viver em nós para nos comunicar sua vida e seu sacerdócio. Neste novo livro, nos propomos explicar de que forma ele vive e sofre em nós, para nos ajudar a sobrenaturalizar e mesmo
a divinizar as nossas dores. O sofrimento é um fato. O sofrimento é, neste mundo, um fato universal. São Paulo o afirma e compara as dores humanas às de uma mãe ao dar à luz. Pois sabemos que, até o presente, a criação inteira geme e sofre em dores de parto. Romanos 8, 22. Aqui um pequeno comentário. Essa frase foi mote de uma... agora está em moda, né? As críticas à campanha da fraternidade, mas há uns anos atrás, não lembro, uns 10 anos atrás, essa frase foi mote de uma das campanhas da fraternidade, a famigerada campanha da fraternidade CNBB, em que eles distorcem essa frase de São Paulo, né? A criação inteira geme e sofre em dores de parto, para dar um viés ambientalista, ecológico, dizendo que o homem é que faz a natureza gemer, né? A criação gemer pelos os abusos que a gente comete em relação a ela, né? Só um comentário aqui lateral, né? Mas essa frase é belíssima, né? Pois sabemos que até o presente a criação inteira geme e sofre em dores de parto. A experiência nos mostra que toda criatura sofre ao longo de sua existência terrena. Já no berço, a criança se serve do choro para queixar-se de seus pequenos incômodos. Quando cresce, tem suas tristezas e contrariedades, cuja intensidade é por vezes manifestada pelas lágrimas. Mais tarde vêm as crises da adolescência, com seus ardentes desejos, suas paixões, suas tentações, seu desejo de amar e ser amado, suas ilusões, suas decepções e mágoas. Ao fundar uma família, o homem desfruta, sem dúvida, das alegrias puras e doces do lar, mas sua felicidade é frequentemente perturbada pelas responsabilidades, pelas preocupações, pelo trabalho duro, a luta pela vida, as doenças, os reveses da fortuna ou o luto. À medida que sua vida prossegue, invadem-no as preocupações, as decepções, as angústias do coração, e ele começa a compreender que essa terra de exílio, onde estamos apenas de passagem, é realmente um vale de lágrimas. E depois a velhice, com o seu acréscimo de dores e misérias, com o enfraquecimento gradual de nossas energias e a proximidade da morte que se faz sentir, permite-nos compreender ainda melhor que a felicidade neste mundo não nos pertence, que não temos aqui morada permanente e que nossas esperanças, para que possam realizar-se, devem convergir para uma vida melhor, a vida eterna. Não são apenas os indivíduos que sofrem, mas também as famílias, com seus lutos e suas divisões, e as nações, com todos os horrores das guerras internas e externas, e com as encarniçadas lutas de classe. Aqui tem uma nota que diz assim: mais adiante, no capítulo 3, teremos ocasião de enumerar e classificar os diversos tipos de sofrimento para melhor explicar
como podemos suportá-los cristãmente. Por que existe o sofrimento? Essa pergunta é a pergunta geradora da gnose, né, gente? Se a gente lembrar dos nossos estudos, né? É a insatisfação com o sofrimento é que causa a visão gnóstica, né? Da vida. Desde sempre, desde a mais longínqua antiguidade, né? Do ponto de vista natural, pode-se dizer que o sofrimento decorre da própria natureza do homem. Todo ser dotado de sensibilidade está sujeito à dor, assim como à alegria. Quando os objetos ou as pessoas estão em harmonia com sua sensibilidade, ele experimenta prazer. Quando, ao contrário, ferem essa sensibilidade, ele sofre. É possível, portanto, sofrer sem culpa própria. Mas a fé nos ensina que o sofrimento entrou no mundo por causa do pecado. Por um ato de bondade infinita e essencialmente gratuita, Deus havia preservado o homem da dor. Criado em um lugar de delícias, ele devia, se fosse fiel a Deus, passar desse paraíso terrestre diretamente ao céu, para nele gozar, por toda a eternidade, de uma felicidade sem sombras. O pecado de Adão, transmitido a seus descendentes. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Veja que a natureza humana, ela nos predispõe ao sofrimento, né? Por causa da nossa sensibilidade. Tá certo? Veja que o Padre Tanqueray, ele observa que foi preciso a misericórdia de Deus para criar o homem no paraíso e preservá-lo da dor, né? Por causa da sua sensibilidade, né? Nós somos sensíveis a tudo, ao nosso meio ambiente. Então, mesmo no paraíso, foi preciso uma intervenção de Deus para nos preservar da dor. Nós, deixados sozinhos, não conseguimos nos preservar das dores, dos sofrimentos, né? O pecado de Adão, transmitido a seus descendentes, veio transtornar esse belo plano. Com o pecado, a dor e a morte entraram no mundo, não somente como uma consequência natural da sensibilidade, mas também como um castigo pelo pecado. Aí então, Deus nos tirou essa proteção misericordiosa que Ele nos dava, né? Era justo, pois tendo o homem pecado por um amor desordenado ao prazer, para satisfazer seu orgulho e sua sensibilidade, era bom que ele sofresse para expiar sua falta e para sentir-se mais inclinado a evitar toda transgressão, vendo que há uma justiça imanente e que o culpado é punido por seu pecado. Assim, o sofrimento, que parece ser um mal, torna-se um bem na ordem moral, uma reparação e um preventivo contra novas transgressões. O sofrimento, que é um mal na ordem física, não é? Torna-se um bem na ordem moral. Essa ideia se torna mais clara com o grande mistério da redenção. Para reparar a ofensa infinita cometida contra Deus por nossos primeiros pais e por sua posteridade, o Filho de Deus consente em fazer-se homem,
em tornar-se o representante da humanidade culpada, em assumir sobre si o peso de nossas iniquidades, em expiá-las por 33 anos de sofrimentos e, sobretudo, pela imolação do Calvário. Assim, o sofrimento é reabilitado, enobrecido e divinizado. Já não é mais somente um castigo, mas um ato de obediência aceito voluntária e generosamente por amor. Um ato que na pessoa de Jesus Cristo tem um valor infinito. Por ele, Jesus glorifica a Deus muito mais do que o pecado o havia ofendido e coloca o homem, sob vários pontos de vista, em um estado superior ao de Adão inocente. Isso é muito interessante. E aqui tem uma nota relacionada a este assunto, de nós estarmos, ou de nós podermos estar num estado acima de Adão inocente, por méritos do sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma referência aos itens 82 a 85 do compêndio de Teologia Cética e Mística do próprio Padre Tanqueray. Esse ato tem para nós, portanto, as mais felizes consequências. Associando nossos sofrimentos aos seus, nosso Senhor lhes confere um valor incomensurável. Eles se tornam não mais um castigo, mas uma reparação. Nós havíamos pecado por desobediência e por egoísmo. Ao sofrer com Jesus e por suas intenções, reparamos nossa falta por um ato de obediência e de amor. Mas, além disso, utilizamos o sofrimento para progredir na santidade. Cada dor pacientemente suportada por amor a Jesus aproxima-nos de Deus e aumenta nosso amor por Ele. E aumenta, ao mesmo tempo, a glória que nos caberá no céu, como afirma São Paulo. Nossas tribulações são breves e fáceis de suportar em comparação com a glória imensa e eterna que receberemos em recompensa. Por isso o apóstolo se alegra em suas enfermidades e se gloria em suas tribulações, feliz por uni-las às do Cristo Jesus e completar assim sua paixão para o maior bem da Igreja e das almas. Essa expressão é muito interessante, né? Completar a paixão de nosso Senhor em nós. Isso resume bem, né? Isso que o Padre Tanqueray está falando, né? De nós unirmos nossa dor à de nosso Senhor na cruz. Né? Milhões de santos, caminhando nas pegadas do Mestre, sofreram e sofrem com alegria. Dentre eles, muitos se oferecem como vítimas, seja à justiça divina para expiar suas faltas e as dos outros, seja ao amor, por serem consumidos pela divina caridade, para viver e morrer como mártires, e assim ter uma parte maior na eterna visão e no eterno amor, na eterna visão beatífica. Né?
como Jesus diviniza o sofrimento. Como, porém, nós temos um horror instintivo ao sofrimento, Jesus, nosso Senhor, vem sofrer em nós e por nós para enobrecer e divinizar o sofrimento. Ele o diviniza primeiramente em sua própria pessoa, no sentido estrito. No sentido amplo, ele o diviniza em seus membros, porque vem sofrer neles e assim comunica às suas dores um valor incomparável que os faz participar, em certa medida, nos méritos dos seus próprios sofrimentos. Em primeiro lugar, Jesus diviniza o sofrimento em sua própria pessoa. Em virtude da união hipostática, que une em uma única e mesma pessoa a natureza divina e a natureza humana, o Verbo encarnado comunica a todas as suas ações um valor infinito. Comunica a todas as suas ações um valor infinito. A dignidade das ações depende, com efeito, da dignidade da pessoa. A pessoa do Verbo. Tudo o que ele opera e tudo o que ele sofre participa da infinita dignidade dessa pessoa. Quando ele sofre em seu corpo ou em sua alma, o verbo torna suas todas essas dores, eleva-as à altura da sua dignidade, diviniza-as. É por isso que as dores de Cristo têm, aos olhos de Deus, um valor infinito e que a menor delas bastaria para reparar a infinita ofensa que o pecado infligiu à majestade divina. Aqui tem uma nota dizendo assim: essa doutrina será exposta mais detalhadamente no fim do primeiro capítulo, depois de descrever os sofrimentos do Senhor. Mas Jesus também quer divinizar, em certa medida, os sofrimentos de seu corpo místico, de Maria, sua mãe, e dos homens, seus irmãos. Tendo associado Maria, sua Santíssima Mãe, à obra redentora, como já explicamos no outro livro, né, que é o Dogma e a Vida Interior, ele a associou, por isso mesmo, à sua imolação. Não somente viveu, mas agiu e sofreu em Maria. Para dar a essa imolação um valor maior, ele faz suas as dores de sua mãe, une-as às suas próprias dores e oferece tudo a seu Pai pela salvação da humanidade. Dessa forma, ele eleva, enobrece e, por assim dizer, diviniza os sofrimentos de Maria, unindo-os aos seus. Associa sua mãe à sua obra redentora, dá-lhe a honra e o consolo de trabalhar com ele de uma forma secundária, sem dúvida, mas ainda assim, muito real e muito eficaz para a mais divina de todas as obras, a da santificação das almas. Aqui o padre Tanqueray, de uma maneira muito direta, né? O padre Tanqueray, vocês vão ver pelo texto, né? Se vocês já conhecem o compêndio,
vocês já sabem, né? O Padre Tanqueray tem uma clareza e um estilo de escrita realmente muito, muito interessante. Aqui nesse parágrafo, ele está defendendo, né, a ideia de que Maria é corredentora, né? E coisa que o nosso Papa reinante, certa vez, em algum momento aí anterior, questionou, né? Essa honra ele a quis conferir também a todos os cristãos, embora em menor grau, ou seja, a honra que ele conferiu a Maria. Veja a nossa responsabilidade individual, né? Como corpo místico de Nosso Senhor, né? A obra redentora de Nosso Senhor, na qual ele conferiu uma honra especial à sua mãe, ele confere também, em menor grau, essa honra a todos os cristãos, embora em menor grau. Segundo São Paulo, todos nós somos chamados, como membros de Cristo, a completar em nós a paixão do Salvador Jesus. Colossenses 1:24, né? E, em consequência, a sua obra redentora. É claro que essa paixão é, em si mesma, não apenas completa, mas abundante e superabundante. Mas, sendo Jesus a cabeça de um corpo místico, do qual nós somos os membros, a paixão desse Cristo místico se completa a cada dia pela de seus membros, nos quais ele vem sofrer, e somente estará terminada quando o último dos eleitos tiver sofrido a sua parte das dores do Cristo. Veja que coisa, que misericórdia infinita de Nosso Senhor. A sua obra redentora é completa, abundante e superabundante. Mesmo assim, ele quer dividir conosco essa obra. Ele não precisa de nós, para nada. Mas mesmo assim, ele quer que a gente participe dessa obra com ele. E aí está todo o peso de sermos católicos, né? Todo o peso de sermos católicos. Nós carregamos para os nossos semelhantes, não é? A esperança da redenção. A esperança da redenção. Por misericórdia de Nosso Senhor. Ora, vindo sofrer em nós, o Divino Redentor faz suas as nossas dores, enobrece-as e as diviniza, em certa medida, fazendo-nos assim participar, como Maria, em sua obra redentora, ainda que em menor grau. Cabe a nós colaborar,
generosamente com Ele, aceitando com amor as cruzes que Ele houver por bem enviar-nos, não somente para a nossa própria santificação, mas também para a de nossos irmãos, não somente por nós, mas por nossos irmãos. A dor adquire, assim, um sentido e nos tornamos, então, verdadeiramente colaboradores do Divino Salvador na obra de salvação das almas. Tendo participado de seus sofrimentos na terra, participaremos um dia de sua glória, e assim a obra de nossa divinização estará completa. Para que se possa melhor compreender, apreciar e praticar esta doutrina, iremos expor. Aqui está o plano do livro, né? Primeiro, os sofrimentos de Jesus, mostrando na conclusão como ele os divinizou em sentido próprio. Segundo, os sofrimentos de Maria, sua mãe e colaboradora na obra da redenção, mostrando como foram divinizados, não em sentido próprio, mas por uma espécie de participação. Terceiro, nossos próprios sofrimentos, que são também divinizados ao participar, em certa medida, do valor dos sofrimentos daquele que é a cabeça do corpo místico, do qual somos os membros. Se começamos pelas dores de Jesus e de Maria, é porque não há nada melhor do que seu exemplo para nos mostrar a necessidade e a eficácia do sofrimento para a nossa santificação e a de nossos irmãos, e nada que nos possa impulsionar com mais força a segui-los na estrada real da cruz. Então, uma coisa que sempre me espantou, né, nos sermões, nos sermões da Quaresma, né, nos sermões dos grandes, dos verdadeiros padres da igreja, né, é a expressão que muitos deles usam, né, que nós devemos entrar na Quaresma com uma perspectiva generosa, não é? Uma perspectiva generosa. Ontem nós ouvimos, quem participou da missa das 19 horas, da fraternidade, nós ouvimos essa expressão do padre Daniel Marré, né? Temos que ser generosos. Isso sempre me perturbou, né? Mas como ser generoso num período em que a gente vai fazer penitência, vai fazer jejum, vai fazer abstinência? Como é que é isso? Que generosidade é essa? Não é? É essa a generosidade que ele próprio usa essa palavra aqui, né? A generosidade nossa de nos oferecer para sofrer e para participar dessa obra redentora, em certa medida, não é? Que Nosso Senhor ele não nos pede, ele nos dá essa oportunidade, não é? Como membros do corpo místico, né?
ele nos dá essa oportunidade de colaborar com Ele, não é, na obra dele. Ele não precisa de nós. Ele não precisa de nós. Não é? Uma coisa muito similar a essa é a questão das almas do purgatório, né? Assim, é que elas próprias não podem aliviar o sofrimento delas, mas nós, os vivos, podemos. Isso também é generosidade de Nosso Senhor. É claro que ele não precisava de nós vivos para aliviar as almas do purgatório, os sofrimentos das almas do purgatório. Mas ele nos dá isso como presente, não é? Para que a gente ganhe indulgências para aquelas almas do purgatório. Não é? É misericórdia divina. Assim também a obra da redenção, né? Dos vivos, nesse caso. Não é? Nós estamos preocupados agora com quem está vivo e pode ainda se voltar para Deus. Né? Quaresma é um tempo em que a igreja sempre insiste, né, na conversão dos católicos, né, no redirecionamento da vida dos católicos. Né? Mas também é um momento em que, imbuídos de todo o espírito da Quaresma, né, nós temos a possibilidade de atrair pessoas para a igreja. Pessoas que estão fora da igreja. Né? Uma época em que a gente pode trabalhar para a conversão dos pecadores, né? Com as nossas penitências, com as nossas orações, né? Não só nos converter, não é? Mas também tentar levar adiante a obra da redenção de Nosso Senhor. Né? Então, por essa introdução, eu imagino que vocês tenham entendido, né, a razão pela qual, né, eu achei por bem ler esse livro neste momento do ano, né, o ano litúrgico, né, da Quaresma. Né, porque é exatamente um tempo em que nós devemos meditar sobre os sofrimentos de Nosso Senhor. Né? Então, vamos aqui ao primeiro capítulo, a primeira parte do primeiro capítulo. Capítulo 1, Jesus, homem das dores, diviniza o sofrimento em sua pessoa. Aqui ele vai citar várias fontes que ele vai usar, imagino aqui. Então ele vai usar São Tomás, ele vai usar outras fontes, ele vai usar o padre Garrigou Lagrange várias vezes, né? Então Suma Teológica, etc. Como dissemos na introdução, o mistério do sofrimento não pode ser compreendido senão em relação com o mistério de Jesus e de sua cruz. Eis porque precisamos começar por uma breve exposição deste último. Então, nenhum sofrimento humano pode ser compreendido se não for em relação ao mistério da cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo é a chave de entendimento de todo o sofrimento humano. É por isso que os gnósticos tomam um caminho diferente em relação aos sofrimentos humanos, porque simplesmente desconhecem a cruz de Nosso Senhor. Não há a menor possibilidade de entendimento do sofrimento humano
nem na escala individual, nem na escala familiar, nem na escala nacional, nem na escala mundial. Se a chave do entendimento não for a cruz de Nosso Senhor, que está intimamente ligada à queda de Adão do paraíso. Então, a queda e a redenção, que hoje, e a cruz, né, que hoje, mesmo dentro da igreja, são considerados, digamos assim, metáforas, símbolos. Para nós são realidades sem as quais nós não entenderemos nada dos sofrimentos humanos, nem dos nossos semelhantes, nem de nenhuma outra esfera humana, não é isso? Então, é o que ele fala, né? O mistério do sofrimento não pode ser compreendido senão em relação com o mistério de Jesus e de sua cruz. Eis porque precisamos começar por uma breve exposição desse último. Primeiramente, uma palavra sobre a universalidade e a intensidade das dores da divina vítima. Primeiro, sua universalidade. Falar da paixão, São Tomás mostra que a dor nela experimentada por Jesus foi universal, não por ter ele suportado todos os sofrimentos possíveis, mas por ter suportado todos os tipos de sofrimento que vivenciamos nesta vida. Se consideramos as pessoas que o fizeram sofrer, não há um só grupo que não tenha contribuído para a sua paixão. Judeus e gentios, príncipes dos sacerdotes e simples israelitas, todos se encarniçam contra ele. Entre seus apóstolos, Judas o trai, Pedro o nega, e todos, com exceção de João, o abandonam. Se consideramos os bens de que foi privado, ele sofreu em sua reputação e em sua honra pelas calúnias, as injúrias, as blasfêmias, os escárnios de que foi vítima. Sofreu em suas afeições ao ver-se abandonado por seus amigos mais queridos. Em sua alma, triste e angustiada até a morte, em seu corpo, despojado de suas vestes, flagelado, coroado de espinhos, crucificado. Jesus foi crucificado nu, né? Sem nada. Segundo, sua intensidade. Então, universalidade, agora intensidade. De acordo com o testemunho de São Tomás, esses sofrimentos foram os maiores que se poderia suportar neste mundo. Dotado de uma sensibilidade aguçada, ele sentia mais intensamente que os outros homens todas as torturas físicas e morais que lhe foram infligidas. Além disso, como suas dores íntimas vinham sobretudo dos pecados de todo o gênero humano, que ele carregou sobre si diante de seu Pai, não poderemos jamais compreender a sua intensidade. Para tanto, seria preciso ter consciência não somente do número e da gravidade desses pecados, mas também, sobretudo, da grandeza de seu amor por Deus, ultrajado por tantos crimes, e da grandeza do seu amor pelos homens. Essa intensidade foi ainda agravada por não ter sido suavizada em certos momentos, por nenhuma consideração da razão superior, nem por nenhuma distração.
Desejando beber até o fim o cálice da amargura, Jesus não permitiu que a sua razão temperasse sua tristeza mortal, por nenhum pensamento consolador ou digressivo. Foi a dor pura, sem mistura. Ele quis até mesmo vivenciar aquele sentimento de abandono e de completo desamparo que o fez dizer na cruz: meu Deus, por que me abandonastes? Digo em certos momentos, porque aprove a bondade divina proporcionar-lhe algumas consolações, enviando-lhe, ao longo da via dolorosa e no Calvário, algumas almas compassivas que suavizaram um pouco a angústia de sua alma. Lembro aqui a santa que enxugou o suor de Nosso Senhor, né? Esqueci o nome dela aqui agora. Na via dolorosa, né? E podemos dizer... Santa Verônica, exatamente. E podemos dizer também que ele tinha presente que ao longo dos tempos milhões de almas iriam compadecer-se de seus sofrimentos. E essa visão antecipada consolava o seu coração. Mas ele previa também a ingratidão, a indiferença, o ódio de milhões de outras pessoas que continuariam a insultá-lo, a blasfemar, a tornar inútil para muitos o fruto de sua redenção. E essa previsão agravava ainda mais as angústias da sua paixão. Acrescentemos ainda que não foi somente no final de sua vida que ele precisou suportar todas essas dores. Desde sua entrada no mundo, ele as viu delinear-se claramente diante de si. E na realidade a sua vida inteira foi um longo martírio, como explicaremos logo adiante. Mas, objetará alguém, a alma de Jesus desfrutava da visão beatífica e, consequentemente, não sofria como a nossa. Essa parte é muito interessante. Siga aqui o raciocínio do padre Tanqueray. É verdade que Jesus, mesmo durante a paixão, desfrutava da visão beatífica. Mas como explica com razão São Tomás de Aquino, essa visão, que iluminava o cimo de suas faculdades superiores, o cume da inteligência e da vontade, não se refletia sobre as regiões menos elevadas, que Nosso Senhor desejava livremente deixar entregues à dor. A alma santa do Salvador era, assim, como uma montanha cujo cimo permanece brilhantemente iluminado pelo sol, enquanto as regiões inferiores são assoladas pela tempestade. Havia, pois, nessa alma beatitude perfeita no cume e sofrimento intenso, não somente em sua sensibilidade, mas também nas regiões menos elevadas das faculdades superiores. O que dizem os místicos sobre a distinção entre o cume da alma, que desfruta da contemplação, e o entendimento, que sofre verdadeiras torturas, sobretudo durante a noite dos sentidos e a noite do espírito, projeta fortes luzes sobre esse problema misterioso e mostra como a mesma alma, no mesmo momento, pode comprazer-se na vontade divina e sofrer um verdadeiro purgatório, não apenas na sensibilidade, mas até mesmo na inteligência. Por nada no mundo essas almas desejariam ver diminuir as suas angústias. Elas repetem continuamente, como Santa Teresa:
sofrer ou morrer, mas de preferência sofrer. Ou como São João da Cruz, sofrer e ser desprezado. Mais próxima de nós, Santa Teresa de Lisieux, 2 meses antes de morrer, dizia: li uma bela passagem nas Reflexões da Imitação. Nosso Senhor, no Jardim das Oliveiras, gozava das delícias da Trindade, mas nem por isso sua agonia era menos cruel. É um mistério, mas posso assegurar que eu entendo um pouco por aquilo que eu mesma experimento. A declaração de Santa Teresinha, né? De Lisieux. Com efeito, a jovem santa sofria indizíveis tormentos físicos e morais, mas experimentava nisso grande prazer, pois nada a deixava mais feliz do que fazer a vontade de Deus. Para expor de forma ordenada os principais sofrimentos de Nosso Senhor, descreveremos: primeiro, os sofrimentos preditos pelos profetas. Segundo, os sofrimentos de sua vida oculta. Terceiro, os sofrimentos de sua vida pública. Quarto, os sofrimentos de sua paixão. Então, terminamos hoje a leitura, né? Espero que tenha sido estimulante para nós, todos nós, né? Esse início de leitura. Nós estamos na página 16 da edição da Cultura de Livros, da obra do Padre Adolfo Tanqueray. Fico agora à disposição de vocês para alguma observação, alguma pergunta, alguma... Isso, página 16. Pode ser com o microfone aberto mesmo, vocês é que sabem. Então, não havendo... sim. Salve Maria, Daniel. Tem uma pergunta assim que é o seguinte: eu acordei hoje, pensei que ia ser 8 horas, aí, né? Vai ser todo dia 7 horas mesmo, não às 8 horas. Como sempre, Daniel, desde o ano passado. Ontem eu fiz às 8, mas as leituras, por causa do sermão, né? Mas as leituras são sempre às 7. Tá certo, tá certo. É bom que estimula a acordar mais cedo também. É bom, né? Na quaresma, pelo menos, né, Daniel? Tá certo, pessoal. Salve Maria, então, Salve Maria. Então, gente, Deus lhes pague pela paciência. Tenham todos um santo dia. Amanhã continuaremos a leitura na página 16, no meio da página 16 aqui, né? Nós vamos começar os sofrimentos de Jesus anunciados pelos profetas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Minha cabeça aqui me enrolou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.